Olá, você que sempre acompanha os trabalhos do canal Mistério do Mundo, do canal Mestre Panené, Sueli Sena. Nós estamos aqui, bem próximo a uma BR, bem próximo aqui à cidade de Cícero Dantas, só que no local que vai marcar a história a partir de hoje. Aqui nesse lugar, vamos nos aproximando, aqui nesse lugar, aconteceu a história em que uma família, ela vivia feliz até certo ponto. Ela, a menina, a garota, Zefinha de Maria. A Zefinha era uma jovem lindíssima, cabelos longos, olhos verdes, atraía qualquer ser humano. No entanto, tinha um fazendeiro local chamado Jonas, e ele admirava a beleza de Zefinha. Mas Zefinha não estava nem aí para isso. Ela queria ficar mesmo, era com seu vizinho. Só que Jonas, o homem poderoso da região, um grande fazendeiro, ele tinha um poder aquisitivo financeiro muito grande, procurou a família de Zefinha e disse que queria se casar com ela. Zefinha não topou. Ela ficou brava. Ficou nervosa, não me caso com esse homem de jeito nenhum. O tempo foi passando, o Jonas, o proprietário da fazenda, grandes fazendas, insistia sempre. Até que um certo dia, o pai da Zefinha, vem pra cá, Câmara. O pai da Zefinha disse: você vai se casar por bem ou por mal com seu Jonas. Ele é um homem do bem, tem dinheiro, pode te fazer feliz. Ela entrou aos prantos, ficou desesperada, não queria se casar com aquele homem, pois aquele homem não estava no seu coração. E a partir daquele momento, ela ficou triste, se resguardou e ficou totalmente isolada no quarto, mas não teve jeito. Mesmo assim, o casamento contra a sua vontade aconteceu. Mestre Panené vai falar primeiro, depois a Sueli vai falar também a respeito dessa opinião. Panené, uma história triste de amor, uma infelicidade também que aconteceu nessa família. Foi uma história realmente bem nojenta, porque eu digo assim, nojenta porque teve uma grande tragédia má nessa história, que ela não queria, né? Porque até infelizmente ela estava gostando era de outro, não era desse fazendeiro que estava querendo ela. Ela estava querendo era outro, mas a família achava que o outro era pobre, né? Não podia fazer ela feliz, só o seu Jonas era quem podia. Sueli, você também como mulher, como você vê essa história? Você conhece também muito bem a fundo essa história. Como você vê, pelo menos esse início de história? É uma história, eu chamo essa história de um amor não correspondido, né? Do qual a Maria se envolveu e nisso ela foi carregando bastante mágoa dentro do peito dela e ali o tempo foi passando, ela realmente se envolveu, casou com esse grande fazendeiro, do qual ela não amava, e o ódio foi se acumulando cada vez mais. E por vingança ela foi tramando algumas vinganças interiormente, em segredo, né? Em segredo, e aí vocês vão entender tudo isso no final da história e muitas surpresas vêm por aí. Onde se encaixa, né? Onde se encaixa tudo isso? A Zefinha, uma mulher pobre, mas muito bonita. Do outro lado, um fazendeiro rico que queria se casar. Acabaram se casando. Aqui são as terras onde ela morou por muito tempo. E nós viemos aqui a pedido da família. E você vai entender por que a família está desesperada, pedindo para que a gente viesse aqui, né, Sueli? Vamos guardar esse segredo. Vamos guardar segredo. Realmente são muitos fatores, fatores inexplicáveis, onde há muitos medos constantes de pessoas que frequentam o local, dos próprios parentes assustados. Vocês vão entender, não vou falar tudo agora não, no andar da carruagem o pessoal vai entender realmente como é que começou essa história e qual vai ser o final dela. Aqui, as terras onde ela viveu por muito tempo, não tem mais casa, não tem mais nada, mas você vai entender a história daqui a pouquinho. Viveram por muito tempo, uma grande casa, empregados. Só que seu Jonas,
Ele viajava bastante, viajava muito a negócio, era um grande fazendeiro, criador de gado. Viajava, Zefinha ficava sozinha em casa. E quando ela estava sozinha dentro da sua casa, as pessoas, os empregados, a viam em um quarto, iluminado às vezes por vela e às vezes iluminado por um candeeiro. Mas o que Zefinha fazia nas noites naquele quarto? Eles diziam que ela praticava magia negra, mesmo para prejudicar seu Jonas ou até para acabar com aquele casamento, porque ela era infeliz. O tempo foi passando e aquele casamento já não tinha mais amor. Um certo dia, Zefinha estava no quarto e ela tinha uma mania muito estranha. Ela pegava os materiais, naquela época tinha muito ouro, muita prata, todo ouro, toda prata, e tudo que era de valor, e escondia debaixo do chão no quarto da casa dela. Outras vezes no quintal. Isso são relatos de pessoas que estão vivas que comentam isso. Ou seja, ela fazia uma maneira de esconder a riqueza até para se vingar do marido, né, Sueli? Exatamente, esse era um dos objetivos dela, né? De fazer as coisas sempre ocultas, sem ninguém perceber. Era tipo assim uma vingança, né? Eu casei sem gostar, agora vocês me pagam, né? Exatamente. Tipo uma vingança, que só ela mesma, ocultamente ela fazia sem deixar ninguém perceber. Ao lado de tudo isso, magia negra, satanismo e bruxaria, pai. Ela era uma mulher que ela sempre... Desculpa aí. Tesouro. Bom, você vai entender agora a colocação do Pai Neném. Ela era uma pessoa que ela não gostava, né, de Jonas. Mas ela procurava um motivo para ela se vingar. E ela não... para prejudicar ele, só que ela não conseguia. Aí ela, o que foi que ela fez? Ela comprou um livro de São Ciprianos e começou a trabalhar com magia negra. Satanismo. Satanismo, meio mundo de coisa ela fazia para acabar com a vida de Jonas. Só que, Pai Neném, tem um detalhe importante nessa história, que foi no momento, em uma madrugada, uma certa noite, ela não dormia, ela ficava, ela virava, ela rompia a noite fazendo trabalhos de satanismo e magia negra. Os empregados sabiam disso porque o quarto era iluminado por velas ou candeeiros. E volta e meia as pessoas viam ela lá fazendo esses rituais. Diante disso, o marido, ficando desconfiado, numa certa noite, fingiu viajar e deixou para voltar à noite. Quando chega de noite, ele encontra sua esposa praticando rituais de magia negra intensamente. Ele ficou bravo, ainda empurrou a mulher, jogou na parede e fez ela explicar o que estava acontecendo. Ela, aos prantos, contou ao marido que não gostava dele e disse que, se pudesse, iria deixá-lo na lama. O marido entrou em desespero, ficou furioso, pegou uma espécie de espeto e furou os 2 olhos da sua esposa. Uma cena violenta e triste daquela fatídica noite. A sua esposa Zefinha ficou cega, desesperada, mas ainda nas noites ouvia-se trabalhos de magia negra e o marido pensou que tinha tudo resolvido, não foi preso, mas continuou ainda vivendo. Naquele tempo, né? Naquele tempo não tinha a lei Maria da Penha. Hoje é que se praticar um negócio desse, é cadeia na certa. Naquele tempo não. E ele era metido a coroné. Quer dizer que naquela região ali, que hoje se encontra, né? Aqui estamos aqui nas propriedades, era ele e mais ninguém. Ele era o bambambam. Pode até mostrar que o local é próximo a Cícero Dantas. Sueli, ela continuou fazendo a magia negra, ele continuou vivendo com ela. Só que um detalhe que você sabe muito bem, Sueli. O detalhe é que, numa certa noite, ela, fazendo os trabalhos de magia negra, foi dormir e o marido estava inquieto. O marido estava agitado. Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã, encontraram Jonas pendurado numa corda. Maria, aliás, Zefinha de Maria, estava sentada na cama, cega, olhando para o marido pendurado. Só de que cena macabra.
Realmente uma cena muito macabra e foi daí onde gerou todo esse susto na região. Ninguém sabe o motivo pelo qual o seu Jonas se matou, um homem bem conceituado. Seria a ação da magia negra? Seria que o satanismo praticado pela sua esposa funcionou e fez com que os demônios ou coisa desse tipo pudesse entrar no seu corpo, Aline? O livro reza, quem deve paga, quem merece recebe. Logo de cara ele furou os olhos dela. E a vingança dela foi cada vez mais maligna, né? Porque aí agora, depois que ele furou os olhos dela, ela criou força na parte satânica. E aí agora ela cobrou uma vingança total, né? Que foi realizando um trabalho de magia negra e botou ele para morrer enforcado. E essa é a primeira parte da história. Agora, o que vem depois daí? O que aconteceu? Com o passar dos anos, a Zefinha morreu. A história foi esquecida. Só que os familiares, justamente estes familiares que nos procuraram, pediram um segredo, disseram que nessa região, onde ela era encontrada à noite, muitas das vezes com velas, candeeiros, rondando aqui a região, estava assombrada. 3 familiares, disseram ter tido o mesmo sonho. O sonho na madrugada. Zefinha aparecendo, pedindo pelo amor de Deus que encontrasse o tesouro, o que ela tinha enterrado nessa região, que o espírito dela estava vagando sem nenhuma tranquilidade, sem nenhuma paz, só trevas no caminho. 3 pessoas da família tiveram o mesmo sonho, procuraram aqui a equipe, procuraram o parinense Ericena e disseram inclusive o local que ela estava aparecendo e que possivelmente podia estar algo enterrado, da qual nós chamamos de quê, pai? Botija. Quem me procurou, alguém da família, que foi um sobrinho dela, disse que na árvore, debaixo da árvore, ela costumava lá enterrar um bocado de coisa. Só que ela morreu e aí agora encantou, né? Aquela botija encantou. Dizem que quem morre assim dessa forma fica vagando no mundo. Fica, realmente não vai para o céu. E não tem lugar bom. Fica aí. E ela continua aqui. O espírito dela continua vagando. Tá escuro, mas dá para ver aqui ainda, é um local ainda deserto. Mas, Sueli, você concorda com essa ideia? Com certeza, as pessoas que morrem desse gênero aí de assassinato, suicídio, como foi o caso, tá na cara, né? Eles não se encontraram ainda, não chegou o momento certo da morte deles, eles anteciparam a morte deles. E guardar esses objetos valiosos. Não chegou o momento, né, pai Nenê? E a briga é feia porque ela mais o marido brigando, os 2 espíritos. Com certeza. E esta foi a região onde os familiares disseram que possivelmente alguma coisa poderia estar enterrado, na qual o Pai Nenê e as pessoas que mexem, que lidam com este trabalho, diz que é uma botija. A botija são o que? São elementos, são materiais. Coisas que ela carregava dele, né? Porque ele tinha muito, né? E as coisas dele daquele tempo era tudo de ouro, prata e coisas valiosas, peças valiosas. E ela pegava, que era a única maneira que ela tinha de se vingar dele, era catando alguma coisa dele. Aí ela pegava, roubava e enterrava. Aqui é a região. Mostra a região. Nesse momento, nós vamos passar o K2, que é esse objeto que está em minhas mãos. Ele detecta a presença eletromagnética de espíritos. Se houver alguma presença de espíritos, possivelmente ele possa vibrar. Se ele vai para o amarelo, vermelho, ele tem vários graus aqui indicados por LEDs. Verdes, amarelos e vermelhos. Quanto maior a intensidade daqui, mais forte é a evidência de alguma força espiritual aqui. Nesse primeiro momento eu vou passar o K2, depois o Pai Nenê também vai poder dizer, e a vidente Sueli Sena, o que ele acha desse local, porque esta é a região aqui
onde possivelmente a família tem nos indicado e nós estamos fazendo aqui, portanto, já aqui uma passagem. Aqui, Gé, vamos lá. Alguma presença espiritual nesse momento aqui? O lugar é muito estranho, hein? Essa é aqui mais ou menos a parte da casa. Alguma presença espiritual aqui? Ó, já começou a piscar, né? Ó, tá vendo? Alguma presença espiritual neste lugar? Se manifesta aqui, se aproxime. Meu Deus do céu, terrível, pai. Rapaz, cada vez mais vai ficando a situação se agravando, viu? E eu digo a você que o negócio é daí para pior. Aqui embaixo, eu não conheço muito bem, ilumina aqui, Jerry. Mas aqui já não tem mais, ó, mais a força, a intensidade, tá vendo? Ó? Que isso, cara? Que isso? Será que tem alguém, gente? Será que é alguém? Pode ser alguém, isso aqui é perigoso, hein? Pode ser ali, vem dali, vem dali. Cuidado. Ó, o K2, ó, o K2, ó, o K2. Vem. Eita. Uma sombra passou por mim aqui, quente pegando fogo. Será que é alguém? Pode ser alguém. O Jerry viu, mano, pode ser alguém, não. Será que o que é isso, meu Deus do céu? Um barulho grande. Não sei se o microfone conseguiu captar. Você viu? Vamos aqui na árvore. Olha, gente, essa árvore aqui, essas duas árvores, dá pra ver aí, Jerry? Essas duas árvores, ó, as pessoas, deixa eu fazer aqui, ó como tá o K2 aqui, ó, vai a presença do K2 aqui, ó, alguma força espiritual, cuidado, isso aqui é uma ribanceira, hein, cuidado, isso aqui, ó, parou. Ela ficava aqui. E as pessoas viam essa mulher aqui, entre essas duas árvores. E dizem que por aqui, possivelmente aqui por perto, possa haver algum objeto ou algo aqui que esteja enterrado. Agora, onde... Nós passamos o K2, eu, Pai Neném, a Sueli. Nós já conversamos com o Pai Neném. Sueli, cena aqui, por favor. Pai Neném, você viu que tivemos, já desliguei. Você viu que nós tivemos aqui a presença, pelo menos no nosso equipamento, constante de aparições aqui, né? É, com certeza, Otímio. Está cheio aqui de assombração, que não é fácil. Esse espírito está realmente fazendo assombração nessa localidade. E Pai Neném, agora como saber, eu vou primeiro saber a opinião da Sueli, como saber, falam muito, bastante, que viam uma mulher aqui, que possivelmente essa mulher em sonhos está pedindo para desenterrar algo aqui. Como a gente vai saber em que local que isso aqui vai ser encontrado? Como, de que maneira? Se a gente não tem nenhuma evidência. Quero saber agora o lado espiritual de tudo isso. Ai, Otímio, isso com certeza ela vai dar sinais, né? Assombrando as pessoas, perturbando, perseguindo as pessoas próximas, até da própria família, as pessoas que visitam o local, que passam perto do local. Isso é constantemente, com certeza, ela não se foi, ela não está no lugar certo que ela devia estar. Ela está rondando, ela está perturbada. De que maneira a gente pode atuar isso aqui, Sueli? De que maneira? De que maneira a gente pode atuar espiritualmente para tentar evidenciar se realmente existe algo enterrado ou não? Por favor. Rapaz, isso aí só quem pode dar uma explicação, ela mesmo dando algum sinal, né? E indicar um lugar, isso daí só subitamente. Ela se... conceito, né? Era o meu conceito, talvez ela se manifeste. Porque ela aparece, ela aparece em sonhos para os familiares. Exatamente. Esta mulher aparece. Ela pede em sonhos que desenterrem os objetos. Possivelmente, né, os objetos do marido que ela enterrou em vida. Pai Neném, qual a sua resposta? Você ali achou que ela poderia sugerir um local, e você? Não, que tem essas posses de a gente localizar essa botija, tem. Sabe por quê? Tem porque há a capacidade na espiritualidade, que a espiritualidade vai invocar e conseguir pegar o espírito dela, que vive aqui por essa localidade,
e junto com as entidades de luz, trazer ela até a localidade e a gente conseguir arrancar essa botija. E este aqui é o local Agora onde... Eu não vou dizer, né, time, que a gente vai encontrar a botija. Eu não sei o que, é que a gente vai encontrar, mas que a gente vai tentar, a gente já vai. A gente ouve o mato quebrando todo instante aqui, você viu, Paninha? Ali, Jé. Nós estamos cercados por forças espirituais. Mato quebrando aqui. Cuidado, uma ribanceira. Ribanceira aqui. É rebanceira. Olha, não é bom a gente se aproximar muito de rebanceiras, porque você sabe, essas as aparições que aparecem, principalmente que ela vive em guerrilha, mas o marido, os dois espíritos, e pode jogar a gente numa fria a qualquer momento, entendeu? Cadê isso ali? Quê? Sueli. Tá aqui, cadê? Tava Sueli? agora comigo. Cadê a Sueli? Sueli, ué? Sueli? Cadê? Rapaz, essa ali não tava Aqui na árvore, Jé, ó. Aqui na árvore, deve estar aqui na árvore aqui, né? Sueli? Não é possível. Sueli, estava aqui com a gente agora? Aqui, Sueli, Sueli. Ô, Sueli, cadê a Sueli, ô time? Cuidado que tá escorregadinho aí, cuidado, Sueli. Ela tava do meu lado agora, rapaz. Cadê a Sueli? Caramba. Sueli? 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 Cadê ela? Aqui, Paninha. Cadê? Tá onde ela? Você viu ela? Você viu a Sueli? Esse aqui tem ribanceira. Sueli, essa luz também funciona. Não vamos pra lá, não. Peraí. Peraí, Jerry. Sueli? Sueli! Ô, Sueli? Sueli? Peraí, vai. Eu acho que é pra ele. Cuida, Jerry, peraí, Jerry. Tô ouvindo aqui a voz dela gritando aqui. Peraí, Sueli! Você foi pra onde, caramba? Aqui, me acompanhe. Cadê? Venha. Vem dali aonde? Cadê ela? Ali, vem, Paninha, ali, venha. Ué, você é louca! Me acompanhe. O que aconteceu, Sueli? Aqui, Jerry, vem. O que foi, caramba? Cadê Sueli? O que foi? Me deixa Ah, não aqui. sei. O que aconteceu? Ai, de repente eu não O sei. que foi isso? Você De tá mais repente eu fui agora. arrastada por alguma coisa. Você é doida de ser afastada da gente, Sueli? Sueli? Maluca. Não sei. Rapaz, ela tá pálida, time. Ela tá Ai. pálida, tá O toda... que foi que você viu? Ai. O que foi, que você Sueli? viu? Um vulto estranho, como que tava Em cima, querendo você me se afastou pegar. da menina. gente. você- Cuidado, segura ela. chega aqui. Jerry, me ajuda aqui. Chega, Jerry, segura ela aqui, Jerry. mas- Desliga a câmera, vamos Desliga. sair daqui.